Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou mostrar para vocês o tutorial desse colorido aqui. Muita gente gostou, me pediu para que eu ensinasse, então vamos lá à lista de materiais. Nós vamos precisar de lápis de cor. Então, aqui, gente, eu trabalhei com marcas variadas, mas como vocês sabem, vocês podem adaptar as cores aos lápis de cor que vocês têm, tá? Então, eu vou passar aqui rapidamente as cores que eu usei, mas eu vou deixar a referência de cada um desses lápis aqui na descrição do vídeo, tá? Bom, então, começando com azul, vamos lá. Azul, eu selecionei 3 tons de azul. Então, vocês vão escolher o azul mais claro que vocês tiverem, um azul médio e um azul mais turquesa. Vocês vão precisar de um lápis branco. Eu escolhi também 3 tons de cinza. Então, eu escolhi um cinza super claro, chega a ser quase branco, um cinza intermediário e um outro cinza mais escuro, tá? Então, vocês podem escolher 3 tons aí nos lápis que vocês tiverem. Escolhi também essa cor aqui, que é um cinza esverdeado, tá? Quem quiser também pode utilizar aquele cinza azulado que eu sei que tem nas caixinhas do Faber-Castell, tá? E por último, eu selecionei um bege bem claro. Eu falo que é aquela cor de sujeirinha, tá? Bom, aí vocês vão precisar também de um lápis grafite ou lapiseira, caneta posca. Eu trabalhei com 2 tamanhos de ponta, a PC1M, que é a mais fina, e a PC5M, que é um pouco mais grossa. Vamos utilizar também aquarela. Eu trabalhei com esta aquarela aqui em bisnaga, mas vocês podem utilizar também aquarela em pastilha. Vamos precisar de uma régua, pode ser uma régua simples, não precisa ser dessa daqui. E por fim, vamos precisar de uma esponjinha. Sabe essa esponjinha de maquiagem? Que tem esse formatinho de triângulo? Ela é conhecida como esponja queijinho. Então, nós vamos precisar desse tipo de esponjinha. Então, nesse colorido aqui, eu trabalhei com técnica mista, tá bom? Então, vamos lá começar. Bom, pessoal, então, pra gente começar, nós vamos ter que fazer um pouquinho de desenho aqui, tá? Então, nós vamos fazer alguns desenhos à mão livre. Assim como eu ensinei no vídeo anterior das lâmpadas, esse daqui também a gente vai precisar começar pelo desenho. Então, o que eu fiz de desenho nessa ilustração? Deixa eu pegar o livro para exemplificar melhor para vocês. Então, aqui nessa ilustração, ela tinha apenas os cogumelos, só. E aí, eu desenhei os vidrinhos, tá? Esses potinhos aqui, e o fundo de madeira. E também desenhei aqui esses suportes aqui para que o vidrinho pudesse ser pendurado. Então, eu vou ensinar para vocês o vidrinho, tá? Só que percebam que aqui no meu desenho eu tenho 2 modelos de vidrinhos. Eu tenho esses vidrinhos que são mais arredondados, que parece um aquário, e esses potinhos aqui mais quadradinhos, tá? Eles são levemente quadrados. Então, eu vou ensinar aqui esses 2 modelos de vidrinhos. Bom, então eu já deixei aqui 2 cogumelos desenhados, tá? Eu fiz bem simplesinho, ó. Porque quando vocês forem fazer no livro, já vai ter essa ilustração lá. Então, esse fundo vocês podem aplicar não só em cogumelos, podem aplicar em flores, também vai ficar bonito, as flores dentro dos vasinhos e em tudo que a imaginação de vocês permitir, tá? Bom, então,
com base aqui já com os cogumelos ilustrados, a gente vai começar a desenhar os vidrinhos ao redor do cogumelo, tá? Então, eu vou começar pelo modelo 1. Então, eu vou fazer o vidrinho arredondado. Aqui, bem na basezinha do cogumelo, nós vamos fazer uma linha reta horizontal. Isso aqui não tem medida, tá, pessoal? Vocês vão fazer de acordo com o tamanho da ilustração que vocês têm, aí vocês vão adequando aí de acordo com a proporção do desenho, tá certo? Então, fiz uma linha aqui embaixo, eu quero que o meu vidrinho, ele venha até aqui, mais ou menos. Aí, aqui eu vou fazer uma linha um pouquinho mais larga do que a de baixo, tá? E aí, gente, vocês podem agora fazer as laterais arredondadas, tá? Pode fazer a olho ou pode usar alguma ferramenta, algum objeto que vocês tenham aí com formato arredondado para servir de reguinha para vocês. Então, eu vou usar aqui, ó, de molde, a minha fita crepe. Então, ó, eu vou encaixar aqui, ó, na ponta de cada lateral e vou traçar. E do outro lado a mesma coisa. Esse trabalho aqui, gente, eu não fiz nada medidinho, nada assim, medido na régua. Eu fiz bem a olho mesmo, tá? E marquei aqui. Aí, agora, eu marco uma outra linhazinha horizontal paralela com a de cima. E eu vou deixá-la um pouquinho maior. Ok? Agora, gente, nós vamos dar uma arredondada nessas duas linhas horizontais, tá? Então, da mesma forma, vocês podem utilizar algum objeto para arredondar. Aqui, eu utilizando esse daqui, ele vai ficar uma curva muito acentuada. Eu quero uma leve curva, tá? Então, ou a gente pode fazer isso daqui também à mão, né? Ou procurar algum outro objeto maior. Pode pegar pires, pratinho, que aí dá para fazer. Eu vou utilizar esse objeto que eu tenho aqui, redondinho, tá? Eu acho que o tamanho dele vai dar certinho para o que eu quero. E aí, nós vamos arredondar as duas linhas horizontais, tá? Então, encaixa lá direitinho nas duas pontas e é só traçar. Ó, por enquanto a gente tá marcando só assim a estrutura, tá? E aqui na de cima, mesma coisa. Então, ó, agora aqui todos os cantos nós vamos arredondar, tá? Então, aqui, ó, esse canto eu já vou começar, ó, arredondando. E aí, eu vou fazer uma curvinha trazendo pra cá. Ó, eu vou fazer tipo uma letra S. E o outro lado aqui, a mesma coisa, ó. Começo a arredondar. E faço aquele S, ó. E aí, eu vou arredondar também esses cantos aqui, ó. Então, aqui, gente, é só o rascunho, tá? Quando vocês fizerem lá no livro, façam bem leve, tá? O risco, porque depois a gente vai ter que apagar aí tudo que tá fora, tudo que não pertence, tá? Então, praticamente está pronto aqui o nosso vidrinho arredondado. Aí, aqui, vocês já podem também marcar o nível da água. Então, agora vai ser uma linha ao contrário dessa, tá?
Então, essa curva aqui, ela é para cima, agora a gente vai fazer uma curva para baixo, levemente acentuada. Pode fazer a mão livre mesmo, levemente curvada para baixo. Então, aqui é a nossa marcação do nível de água, vocês podem colocar na altura que vocês quiserem, tá? Vocês que vão definir aí. Bom, agora, pessoal, aqui nesse cantinho eu vou fazer uma argola, ó, que é a argolinha onde vai preso o arame que sustenta o vidrinho pendurado ali na parede. E aí, a partir daqui, nós já podemos fazer o aramezinho, aquela argolinha, aquele arco que pendura, né, o vidrinho. No livro, vocês vão ver, deixa eu mostrar de novo, ó. Por exemplo, esse vidrinho aqui, ó, ele tá mais em cima, aqui mais próximo da borda da folha. Então, não vai pegar, não vai aparecer essa alça inteira, ela vai aparecer pela metade, tá? E aí, isso é normal, isso aí pode acontecer. E eu acho que é até legal quando acontece de ficar aparecendo só uma parte da alça, porque dá aquela sensação que eu sempre falo, a sensação de continuidade, tá? Aí, por exemplo, esses aqui, ó, a gente já vê a alça inteira, inclusive este suporte onde a alça fica pendurada, tá? Então, aqui a gente já pode desenhar a alça. Então, eu acho legal que vocês façam a mão livre, porque ela é uma alça de arame, é um arame assim maleável, a minha ideia era essa, então quer dizer que ela vai ter uma forma assim bem irregular. Então, ó, a partir aqui deste círculo da alcinha, a gente vai fazer aqui a alça grande, ó. É legal vocês irem fazendo assim, ó, com pequenos traços. Vai ligando os tracinhos. Ó. Certo, gente? Bom, então o modelo 1 de vasinho está pronto. Aí, lógico, depois que vocês finalizaram, vocês têm duas opções. Vocês podem fazer um contorno com uma caneta nanquim preta, bem fininha, para ficar igual os livros, né, com aquela linha preta, ou pode já colorir assim direto por cima do grafite. No meu livro eu colori direto em cima do grafite, tá? Eu não queria que aparecesse linha preta. E aí, feito isso, a gente vai apagar as linhas que a gente não precisa, tá? E aí, quem tiver aquela borrachinha limpa tipos, pode utilizar ela. Que aí ela vai clarear as linhas, fica bem bonito o acabamento. Ó, e se precisa de algum ajuste, a gente faz. Tá? Então, está pronto aqui o nosso modelo número 1 de vasinho. Agora, a gente vai fazer o modelo número 2, que é aquele vasinho mais quadradinho. Então, é bem parecido com o primeiro, só que em vez das linhas serem mais redondas, elas vão ser mais retas, um pouquinho mais retas, tá? Então, nesse daqui, ele é um cogumelo menorzinho. Os cogumelos menores, eu deixei eles um pouco mais para cima da base do vidrinho. Deixa eu pegar o livro de novo para exemplificar para vocês. Olha aqui, ó. Então, esses cogumelos menores, eu deixei a base deles aqui mais na superfície da água, certo? Ó. Eu deixei ele bem aqui na superfície da água. Deixei ele meio que boiando pela superfície. E
embaixo eu desenhei as raízes, então o que vai ficar dentro da água são as raízes, tá? Então é só fazendo umas minhoquinhas assim, misturando vários tons de lápis de cor. Aí eu fui colocando verde, marrom. Ó, esse daqui eu já deixei ele um pouquinho mais para fora, ó, tá? Até a raiz aparecendo. E aí vocês definem como que vocês querem, tá? Ó, esse daqui, ó, deixei a base, o caulezinho dele um pouquinho mais para dentro do nível de água e a raizinha lá embaixo. Então, esse daqui eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer, então, ele um pouquinho mais para cima. Então, a base do vidrinho eu vou desenhar aqui mais para baixo. Acho que eu vou colocar mais aqui assim, ó. E aí, eu já desenho a parte de cima do vidrinho. Aqui, mais ou menos. Esse daqui, o quadradinho, eu deixo levemente maior do que o de baixo, tá? Não muito, pouca coisa. Deixa eu aumentar só um tiquinho aqui, ó. Tá? Então, fiz as duas linhas paralelas horizontais. Agora, eu vou fazer uma outra linhazinha aqui, ó, mais próxima. No tamanho da de baixo. Então, ela vai ser um pouquinho menor, tá? Agora, eu vou ligar aqui duas verticais. Ok? Agora, gente, eu vou começar a arredondar, igual a gente fez no outro, tá? Então, esse daqui eu vou fazer meio que a mão livre também, para vocês verem que não tem muita dificuldade. Então, eu vou arredondar essa primeira linha aqui de cima, ó, levemente arredondada, tá? Ó, levemente. E a de baixo também, levemente arredondada, ó, paralela com a de cima. Tá? Agora, a gente vai fazer aqui aquele canto também arredondado, ó. Então, ó, começa arredondando aqui. E aí, a gente arredonda aqui, ó. Arredondo esse canto e arredonda aqui. Tá? E agora, a gente arredonda aqui também, ó. Só o cantinho. Então, a gente já tem aqui o nosso potinho, tá? Bom, aí vocês também podem inventar os modelos e formas de potinho que vocês quiserem, tá? Não é regra, que eu tô só passando uma sugestão, como que eu fiz. Agora eu vou mostrar como que eu fiz as raízes, tá? Já vamos marcar aqui o nível de água. Então, ó, o nível de água desse daqui eu vou deixar, ó, bem rentezinho. Ó, bem rente. Faz também levemente curvado. E aí, a raiz, eu fui fazendo isso aqui, ó. Ó, umas minhoquinhas. Só que eu faço direto com lápis de cor já. Não precisa fazer aqui com o grafite, não, ó. Já faz direto com o lápis. E aí, vocês vão mesclando várias cores de lápis de cor, tá? Cor de raiz mesmo. Aí, mistura uns verdes, mistura... Aí, ó, por exemplo, ó. Mistura um esverdeado,
Deixa eu pegar aqui outras cores. Eu misturei também uns marrons, ó. Vocês vão fazendo isso aqui, ó. Ó, verde. Até ficar do jeito que vocês querem. Até preencher todinha, tá? Deixa eu mostrar aqui de novo a raiz, ó. Ó. Tá? Então, vocês vão fazer isso aqui. Bom, agora, o que que eu vou mostrar pra vocês? Como que a gente faz aquele suportezinho onde o vasinho vai ficar pendurado. Então, logo acima do cogumelo, eu marquei um círculo pequenininho. Vocês podem fazer a mão livre ou com uma reguinha, tá? Então, fiz um círculo pequeno. No centro dele, eu fiz um outro menorzinho. Então, esse daqui vai ser o parafuso. E aí, você faz uma linhazinha diagonal. Agora, aqui, a gente vai fazer tipo um chapéuzinho, ó. Marca uma linha aqui embaixo e subiu o chapéuzinho. Aqui embaixo, o gancho, ó. Duas linhas verticais paralelas, tá? Aí, agora, vamos colocar aqui, ó, as argolinhas, que vai prender a alça, e vamos desenhar a alcinha. E aí, ela tem que pegar aqui, ó, passar aqui, ó, mais ou menos pelo meio desse gancho, ó. Vai fazendo a mão livre, ó. Então, é isso, pessoal. Bom, pessoal, então agora nós vamos começar a etapa de pintura, tá? Então, primeira coisa, antes da gente começar a colorir o fundo e todos esses elementos que nós desenhamos, é necessário primeiro colorir a ilustração principal do seu desenho. Então, se for um cogumelo, vocês vão colorir primeiro o cogumelo. Se for alguma flor, alguma plantinha, vocês já vão deixar isso colorido previamente. Então, aqui nesse desenho, a parte de pintura do fundo vai ser feita depois de colorir a ilustração principal, tá certo? Então, aqui nesse vídeo, como o caso não é fazer um tutorial para vocês ensinando a colorir a ilustração, ensinando como eu colori o fundo, né? E agreguei esse fundo com a ilustração principal. Então, eu já deixei aqui o cogumelo colorido prontinho, tá? Então, essa parte aqui eu não filmei, pra gente não perder o foco do nosso tutorial. Então, vamos lá, gente. Primeira etapa de pintura do fundo vai ser fazer a parte da parede de madeira. Então, nós vamos riscar aqui as ripas de madeira. Então, aqui eu fiz uns pontinhos pulando de 2 em 2 centímetros. Então, eu adequei o tamanho de acordo com o espaço que eu tenho. E aí, vamos ligando os pontos. Percebam que aqui, ó, como já está colorida a minha ilustração, eu pulei, tá? Então, agora a parte de pintura,
aqui da paredezinha de madeira, nós vamos colorir cada uma dessas ripas de uma cor diferente, tá? Então, vamos fazer combinações variadas, utilizando aquelas cores que eu mostrei no início do vídeo. Então, a primeira ripa de madeira, eu vou começar fazendo ela naquele tom azul clarinho. Vou seguir a mesma sequência que eu fiz no livro, tá? Então, eu vou utilizar esse lápis aqui azul bem clarinho. Esse que eu tô usando é da Caran d'Ache, da linha Aquarelle. É o número 3510661. Não é necessário ser lápis aquarelado, tá, gente? Pode ser lápis seco ou aquarelado, qualquer tipo de lápis. A gente não vai aquarelar o lápis. Então, ó, nós vamos começar fazendo uma pintura bem solta, com movimentos de vai e vem, no sentido, sempre no sentido vertical, que é o mesmo sentido da madeira. E a gente vai pintar com a mão leve, segurando aqui mais para o final do lápis. E a minha intenção é que realmente ela fique com esses riscos, né? Bem característico de pintura com lápis de cor. Isso vai me ajudar a dar a textura da madeira, dessa madeira com um efeito mais pátina, tá? E é importante a gente pintar sem preencher totalmente os espaços, vamos deixar mesmo alguns espaços em branco. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar com um lápis branco para dar uma preenchida nesses espaços que a gente deixou, sem preencher, e também ele vai dar uma reforçada aqui no branco, vai uniformizar melhor, tá? Mas a minha intenção não é tirar esse efeito riscadinho, essas manchas, tá? Bom, pessoal, então, nessa etapa, nós vamos colorir todas as ripas de madeira primeiro, para depois eu fazer o efeito final, que vai dar aquele toque todo especial, que aí nós vamos trabalhar com a aquarela, utilizando um método que eu desenvolvi para dar esse efeito que eu queria, e aí vocês vão ver logo mais, vamos chegar lá. Então, agora eu vou fazer a minha segunda combinação de cores, que vai ser aqui na segunda ripa de madeira. Então, eu vou puxar para um tom mais cinza. Então, eu vou trabalhar com aquele cinza bem claro. Esse que eu tô usando aqui também é da Caran d'Ache, da linha Supracolor. É a cor 388003. Mas lembre-se que tudo vocês podem adequar com o que você tem, tá? Não precisa ser os mesmos lápis. Não deixem de colorir por causa disso. Ó, agora com esse cinza claro, eu vou preencher também no mesmo sentido vertical, também fazendo movimentos de vai e vem, da mesma forma que o azul. Tá? Então, em algumas partes, vocês podem fazer um pouco mais de pressão na mão para ficar algumas manchas, para dar diferença de nuances. Não precisa preencher totalmente, ó, passa por cima aqui, ó, da alça do vidrinho, não se preocupem. Agora aqui, gente, quando chegar no vidrinho, nós vamos colorir por cima, tá? Pode passar por cima, ignora que tem um vidrinho aí desenhado. Isso aqui que vai me proporcionar o efeito de transparência,
porque através do vidro eu vou conseguir enxergar essa madeira lá no fundo. Então, eu tenho que colorir aqui por cima. Agora que eu colori com o cinza clarinho, eu vou fazer algumas manchas com o cinza mais escuro. Então, tô usando esse daqui da Koh-i-Noor, da linha Polycolor. O número da cor é 3800/38. Então, ó, assim, de uma forma bem livre, nós vamos fazendo algumas manchinhas. Agora, nós vamos utilizar o branco novamente para dar uma uniformizada. Agora, a minha terceira combinação vai ser, eu vou começar com o cinza clarinho de novo, vou fazer as manchinhas com o cinza escuro, igual aqui, e agora eu vou acrescentar também algumas manchinhas com o azul claro. Agora, a minha quarta ripa de madeira, eu vou fazer a seguinte combinação. Eu vou fazer umas manchas bem grandes com o azul claro, primeiramente. Agora, eu vou fazer umas manchas com cinza clarinho. Note que eu vou deixar bastante espaço em branco, não vou cobrir todos. Agora, eu vou utilizar o bege, aquele beginho bem claro, para uniformizar tudo isso no lugar do branco que eu usei aqui nos anteriores, tá? Então, vamos uniformizar com esse bege. E aí, eu vou preencher todos os espaços que ficaram em branco. Agora, eu vou aqui para minha última combinação. Eu vou utilizar novamente o cinza clarinho. Então, a combinação vai ser o cinza clarinho mais aquele cinza esverdeado, tá? O cinza esverdeado que eu tô usando é da Prismacolor, é o número PC1021. Então, eu vou começar com o cinza clarinho, vou colorir daquela forma, da mesma forma que eu colori os outros, sempre na vertical. Então, agora com aquele verde acinzentado, eu vou fazer algumas manchinhas aqui por cima.
Então, pessoal, agora nós vamos criar uma profundidade aqui entre uma ripa de madeira e outra, conforme eu já fiz aqui. Então, nós vamos posicionar a régua por cima da linha da madeira. E aí, com o lápis cinza escuro, nós vamos reforçar a marcação dessa linha. Então, pula a ilustração e não esqueça que sempre você vai passar por cima da parte onde está desenhado o vidro. Olha, então, deixei bem reforçada essa linha. Agora, eu vou criar um sombreamento de ambos os lados da linha, com o próprio cinza escuro. Então, a gente vai sombreando assim também com lápis em movimentos de vai e vem, com a mão leve, segurando mais no topo do lápis, para ter suavidade aqui nessa sombra, tá? Essa é uma pintura bem livre. O efeito que a gente quer aqui é um efeito rústico. Então, gente, não vai sair uma pintura igual à outra. Não se cobrem se o de vocês não ficar exatamente igual ao meu, porque não vai ficar, tá? Cada um vai imprimir a sua personalidade aí no desenho. Isso que é o bonito, né? Eu quero ver variedades aí quando vocês reproduzirem e começar a fazer. As cores, pode ser que não fiquem idênticas, e aí tem uma série de variáveis, né? Mas o conceito é o que eu quero que vocês entendam e apliquem o conceito aí no desenho de vocês, tá? O conceito, sim, tem que ser o mesmo. Qual que é o conceito aqui? Conceito de madeira com efeito rústico, com efeito pátina, em tons levemente azulado, acinzentado. Eu quero que tenha uma aparência de que a madeira, a pintura da madeira esteja já descascando, esteja velha, tá? Então, é isso que vocês vão fazer aqui, tá? Agora, pessoal, próxima etapa, a gente vai finalizar os detalhes da madeira. Então, nós vamos fazer esses detalhes aqui, ó, desses risquinhos, essas, parece que é um raspado, sabe? Então, esse efeito aqui a gente vai fazer agora utilizando a nossa aquarela. Então, primeira coisa, eu vou preparar a tinta da aquarela. Como na minha caixinha não tem o cinza pronto, então eu preparei o cinza na cor que eu queria, tá? Então, eu fiz uma mistura de preto com branco no godezinho. Então, a gente vai chegar num tom de cinza escuro, igual a cor do lápis cinza escuro que a gente usou, tá bom? Então, pessoal, eu preparei o meu cinza aqui nesse godê, tá? Então, vai ser esse tom aqui. Então, pessoal, agora, além da aquarela, a gente vai usar uma esponjinha, aquela esponjinha que eu mostrei, tá? Esponja queijinho. Eu não falei no começo, mas vocês encontram essas esponjinhas em perfumarias, tá? E aí, não é extremamente necessário você ter um pincel de aquarela ou um aquash brush. Eu não incluí na lista de materiais, porque vocês podem fazer sem. Mas eu prefiro fazer com o pincel, tá? Mas quem não tiver, dá pra fazer. Então, ó, tá vendo aqui que a pontinha já tá toda pintada? Nós vamos colocar a tinta cinza da aquarela aqui na pontinha da esponjinha. Aí, eu peguei aqui uma folhinha de caderno mesmo, uma folhinha qualquer. Pode ser uma folha de sulfite em branco, pra gente primeiro treinar essa técnica, tá? Treinar antes de partir pro desenho, pra nossa ilustração oficial. Então, ó, o que eu gosto de fazer? Aqui tá o meu cinza, né? Eu pego, molho lá no pincel, pego a tinta
E aí, ó, eu passo aqui, ó. Opa, não deu pra ver. Aí, eu passo aqui, ó, na pontinha da esponja. Quem não tiver pincel, vem com a esponjinha. Quem não tiver pincel, vem com a esponjinha direto e molha aqui, tá? Então, com um papelzinho toalha que vocês tenham aí do lado, você vai tirar primeiro um pouco do excesso no papel. E agora, a gente vai começar a dar umas carimbadas lá no nosso desenho, mais especificamente nas nossas ripas de madeira, tá? Então, a gente vai trabalhar com 2 movimentos. Deixa eu colocar aqui o pincel. Nós vamos fazer movimento assim, ó, com essa pontinha da esponja na posição vertical. Então, eu vou fazer riscos, ó, com a mão muito leve, ó, só carimbando, ó. Tá? Então, eu consigo aquele efeito de riscadinhos. E aí, eu posso fazer também alguns riscos na horizontal. E ó como rende a tinta que a gente depositou aqui. Quando você vê que não tá carimbando mais, aí faz mais uma carga de tinta aqui na esponjinha. Agora, aquele efeito tipo raspado, a gente vai fazer também na posição horizontal, ó. E aí, eu gosto de fazer com a esponjinha mais inclinada na diagonal, porque eu quero uma linha mais curta, tá? E aí, ó, nós vamos fazendo, ó, um tracinho embaixo do outro, ó, bem pertinho. Ó, e aí eu tenho aquele efeito de raspadinho, ó. Mas se quiser, pode fazer ele largo também, ó. Ó, bem abaixo, um abaixo do outro, ó. Vai descendo, ó, tá? Tem que ser assim, bem falhado, ó. Se eu quero pequenininho, eu inclino a esponjinha. Vou fazer mais aqui, ó. Então, vai, ó, com a mão bem soltinha. Ó. Tá? Então, é isso aqui que a gente vai criar. Aí, também eu acho legal deixar uns, assim, bem falhado mesmo. Aí, a gente tira bastante o excesso da tinta, ó. A gente vai deixar quase sem nada de tinta. Aí, vamos fazendo mais, ó. Ó, ficou bem clarinho, bem falhadinho, ó. Pode fazer tanto de cima pra baixo quanto de baixo pra cima. Ó. Mais inclinadinho. Tá vendo? Então, é esse efeito aqui que vai dar todo o tchan, né? Do nosso colorido. Depois dessa etapa da aquarela, a gente ainda vai finalizar com a caneta Posca, mais alguns detalhezinhos. Então, agora vamos para o nosso desenho aqui oficial. Já treinamos, já aprendemos, vamos aplicar no desenho. Vamos lá, já fiz um aqui, ó, e agora vamos carimbando, ó, bem à vontade. Lembra que a nossa intenção aqui é que seja um efeito assim bem rústico, pode passar em cima do vidrinho, tá? Só que assim, tem que ter um pouco de moderação, tá? Não vai sair carimbando demais. Algumas madeiras você pode colocar mais risquinhos, outras menos. Outra você faz só na posição vertical, outra só aquele raspadinho na horizontal. Pode misturar vertical e horizontal, tá? Vai mesclando, porque isso deixa algo mais real, tá? A madeira velha, na realidade, ela não tem um padrão. É muito aleatório esse efeito, tá? Ó, então aqui eu vou fazer o raspadinho, ó. Com a esponjinha inclinada. Vou colocar alguns aqui na vertical. Pode fazer também os na vertical curtinhos.
Ó, raspadinho. Mais uns raspadinhos aqui. E vamos fazendo isso em todos. Olha só que legal, gente, como já vai dando esse efeito bem envelhecido. Essa maneira aqui que eu inventei com a esponjinha foi fazendo vários testes. Eu testei com, nossa, com muito objeto. Até chegar nessa maneira aqui que foi a mais fácil. Não sei se já existe, se alguém já teve essa ideia, já fez assim, opa. Mas eu inventei isso daqui através de testar, né? Ó, aí quando eu quiser fazer algo mais escurinho, eu vou lá, pego mais um pouquinho de tinta, ó, coloco aqui na pontinha, tiro o excesso lá no papelzinho, no guardanapo, e vou fazer uns aqui mais fortes, ó, mais perto do vão, também fica bem legal. Fazer uns aqui pelo meio, ó. Tá? Então, eu acho que aqui já tá bom, né, gente? Chega de enfeitar. Bom, agora, os últimos detalhes para finalizar o nosso fundinho de madeira é a caneta posca. Agora, eu vou usar a posca branca mais grossinha. E aí, eu vou fazer alguns risquinhos aqui, uns pontinhos aqui por cima. Pra gente reforçar as partes branquinhas, ó. Também é bem pouco, tá? Não precisa fazer muito. É só um pequeno detalhe, mas que faz a diferença, ó. Também de uma forma bem livre. Ó, já dá toda uma diferença, né? Bom, agora a gente pode começar a colorir aqui, ó, o nosso prendedorzinho, tá? Então, vamos começar primeiro colorindo o nosso parafusinho. Então, com o cinza, aquele cinza intermediário, esse que eu tô usando é Prismacolor PC 1051, eu vou preencher todo o nosso parafusinho. Ok? Agora, a gente pode usar ou aquele cinza escuro ou o preto mesmo, tá? Eu acho que eu vou fazer com o preto. Eu acho que vai dar mais destaque. Então, ó, eu vou criar um degradezinho aqui, ó, de um dos lados. Eu não coloquei preto na lista, mas vocês podem incluir, tá? Lá no meu desenho do livro, se eu não me engano, eu fiz com cinza escuro em vez do preto, mas eu acho que esse contraste com o preto vai ficar mais bonito. Aí, eu vou pegar o preto ou o cinza escuro e vou fazer aqui a demarcação daquele meinho do nosso parafuso. Agora, eu vou usar o cinza escuro e eu vou fazer um sombreado aqui, ó, no círculo. A gente vai fazer um degradezinho aqui. Então, toda a minha sombra, ela tá mais do lado de cá, tá? Aqui, desse outro lado, eu vou usar aquele cinza intermediário
E vou fazer uma sombra aqui mais clara com ele, tá? Aqui o azul invadiu um pouquinho, mas não tem problema. A gente já mistura aqui tudo junto. Eu posso vir com ele aqui, ó, fazer um degradê com aquele cinza mais escuro. Vou dar uma reforçada aqui nesse cinza escuro. Agora, eu vou usar o branco para uniformizar isso tudo. Agora, eu vou vir com o preto ou o cinza escuro e vou fazer uma sombra aqui por fora desse círculo, desse lado, tá? Porque aqui é o lado mais claro, então, eu faço um contraste, ó, quando eu coloco a sombra aqui por fora. Opa. Ai, eu preciso achar uma posição melhor pra mim gravar vídeos, porque assim eu quase não enxergo direito o que eu tô fazendo. Ó, eu vou vir com o cinza intermediário aqui na bordinha do preto. Aquele chapéuzinho, ó, vou colorir aqui, ó, o lado que tem a sombra com o cinza intermediário. Arrasto o pigmento aqui com o branco. Vou fazer uma sombra aqui nele, ó, por fora, com o cinza escuro ou o preto. Aí, agora aqui no cabinho, no ganchinho, aqui embaixo, ó, eu vou deixar mais escuro com o cinza escuro e arrasto com o branco, preenchendo o resto. É muito pequenininho isso aqui, tá, gente? É um detalhe, assim, de nada. Agora, eu vou com a posca, vou fazer um brilho aqui, desses dois lados do parafuso, e vou colocar um brilho aqui, pra dar volume. Aqui também, ó, pra gente dar volume. Então, aqui o nosso suportezinho está pronto. Bom, agora nós vamos para a nossa última etapa, que é colorir o nosso vidrinho. Então, nós vamos utilizar primeiramente o lápis azul, aquele azul mais claro. Então, aqui eu trabalhei com o Policromos, é o Phthalo Blue 110. Então, nós vamos colorir todo o vidrinho com esse azul, pintando de uma forma bem suave, tá? Ó. Colorir tudo, ó. Aqui a bordinha. A gente vai passando por cima. Bem leve, tá? A gente vai colorir de uma forma suave. Aqui não é necessário a gente fazer nenhum tipo de degradê, tá? Vai ser uma pintura mais chapadinha. E aí, gente, nós vamos passar aqui, ó, por cima de tudo. Vamos ignorar agora que tem aqui o cogumelo.
utilizar aquele azul turquesa. Esse que eu tô usando é o Cobalt Turquoise, é o número 155. 155, Policromos Faber-Castell. Então, aqui aonde a gente definiu o nível da água, eu vou deixar mais escurinho aqui com esse azul, tá? Só que antes disso, eu vou fazer todo um contorno no vidrinho com este azul turquesa. Eu vou demarcar. Então, eu vou fazer um contorno grossinho. E a gente já dá uma esfumadinha nele, ó, pra dentro do vidrinho. A gente vai fazer isso em todos os lados. Aqui para baixo do nível de água, eu vou colorir tudo por cima com esse azul, para deixar ele um pouquinho mais escuro do que o vidro, pra gente ter uma diferenciação da parte do vidro que tem água e a parte que não tem água, que é só vidro. Pessoal, eu vou reforçar todas as bordas aqui para deixar mais escura, mais evidente. Então, eu quero reforçar aqui esse degradê. Então, eu vou fazer um degradê aqui no nível de água. Então, eu vou começar com a posca de ponta fina, e aí eu vou fazer o contorno aqui em volta, ó, na lateral. Então, aqui eu vou usar de ponta fina, porque eu não quero cobrir totalmente esse contorninho azul, quero que apareça aí o degradê que a gente fez. Aí, aqui embaixo. Aí, aqui embaixo, eu vou dar uma engrossadinha. Aí, eu começo daqui de cima, ó. Vou ligar aqui embaixo. Já preencho aqui. Então, esse finalzinho, ela fica mais grossa, tá? Do outro lado, a mesma coisa.
Agora eu vou entrar aqui. E aí, eu não vou fazer uma linha contínua, eu vou fazer uma linha quebrada, ó, pontilhada. E aqui também, ó. Ó, uma linha toda quebradinha. Agora, a gente vai fazer aqui o nível da água. Aí, eu não vou fazer uma linha reta, eu vou fazer uma linha tremida. Certo? Agora, eu vou pegar aqui a minha posca de ponta mais grossa. E aí, eu vou fazer uma linha aqui, porque agora, daqui pra frente, ela vai começar a ter volume, né? O nosso vidrinho. Então, eu vou dar um brilho mais grosso aqui mais pra dentro. Então, essa linha fina que eu fiz em volta é mais pra demarcar aquela espessura do vidro que eu falei pra vocês, tá? Então, agora eu vou vir aqui, ó, nessa partezinha arredondada do vidro. Aí, eu vou deixar ele mais translúcido, passo o dedinho. Vou fazer mais um aqui desse lado, ó. Sabe aquela vírgula que eu ensinei a fazer lá no vídeo da lâmpada, ó? Mesma coisa, ó. Seguindo o mesmo desenho do vidrinho. E aí, a gente vai jogando brilhos aqui onde a gente achar que tem necessidade. Eu gosto de fazer umas manchinhas aqui pelo meio. Ó. Pode fazer uns bem grosso assim, ó. Dou uma esfumada, depois reforço mais no centro, o branquinho. Bom, eu acho que aqui de brilho tá bom. Vou fazer mais um aqui em cima. Aqui na bordinha. Mais um aqui, ó. Tá? Tudo onde vocês querem volume, vai fazendo brilhinho. Vou deixar esse aqui mais branco. Isso. Aí, tem alguns que eu fiz aquelas bolinhas de água. Pode fazer também. Aí, eu fiz bem simples, eu só fiz o contorno com a canetinha branca. Mas quem quiser, se for um espaço grande, pode fazer essas bolinhas usando a técnica que a Ana Cláudia Souto ensinou. Aí, vocês colorem, faz todo aquele reflexo dentro da bolinha, tá? Mas aqui no caso dessa ilustração, ela é pequenininha, a do livro também era pequena, então não valia a pena fazer toda aquela técnica. Então, eu fiz apenas bolinhas simples, só para representar mesmo. Ó, e aí, eu fiz só um brilhinho dentro delas. E aí, vocês vão desenhando assim, ó, de vários tamanhinhos, ó. Desenha aqui por cima. Ó, mais ou menos isso. E aí, pode colocar uns pinguinhos aqui também, ó. Só dentro da água, né, ó. Os pinguinhos assim. Pronto.
Agora, nós vamos pegar o cinza escuro ou preto, veja como vocês gostam mais, tá? Aí, eu vou reforçar aquela argolinha aqui, ó, que a gente desenhou na lateral. Eu acho que eu vou fazer com o preto, vai dar mais destaque. Ó, aí a gente deixa ela mais grossinha. Agora, vamos fazer a argolinha. Então, é só a gente contornar aqui o desenho que a gente fez, ó. E aí, vamos deixando ela mais grossinha, ó. Lembra que essa argolinha, ela é um araminho. Então, ela vai ser toda meia torta. Não vai ser nada assim muito definido. A minha intenção é que isso daqui fosse um trabalho bem caseirinho, assim. A pessoa fez esse jardim vertical ela mesma em casa, deu uma improvisada, pegou uns vidrinhos velhos, juntou um aramezinho velho que ela tinha, tudo torto. Então, pode deixar ele assim com espessura diferente, tá? Que aí isso dá a impressão que ele tá tortinho. Ai, tá ficando fofinho, gente. Eu adoro fazer assim o mesmo desenho pela segunda vez, porque aí a gente tem uma outra releitura, né? Nunca vai ficar igual. Por isso que eu falo pra vocês, não se preocupem se o de vocês não ficar exatamente igual ao meu, não vai ficar. Eu vou virar aqui um pouquinho. Cada um tem uma mão, e se você faz um dia e vai continuar no outro, também já não vai ser igual. Certo, agora eu vou fazer dar uma iluminação aqui também no nosso cabinho. Ó, aí com a posca fininha, ó, a gente faz alguns risquinhos pelo meio dele. Como é um araminho, então ele reflete, né? Então é isso, pessoal, finalizamos. Voilá! Está pronta aqui a nossa obra. Vocês acharam muito difícil? Não é difícil, né? Só tem vários passos, várias etapas, mas não é difícil. Eu tenho certeza que todos vocês vão conseguir fazer, viu? Tenho certeza. E aí, quando vocês fizerem, já sabem, me marquem lá no Instagram, que eu vou adorar ver e repostar as obras de vocês lá no meu Stories. Bom, gente, então por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou colocar aqui o do livro para vocês compararem. Olha. Ah, eu amei o resultado. Gostei muito. Ficou uma graça mesmo. Bom, gente, então vamos ficar por aqui. Deixem aqui o seu like, não esqueçam também de se inscrever no canal. Ainda tem muita gente que assiste aqui os vídeos, mas não se inscreveu. Agora nós estamos rumo à meta de 2.000 inscritos, tá bom? E muitas vezes acontece comigo também. Eu assisto os vídeos, eu acho que eu já sou inscrita, eu não estou inscrita. Então, dá uma conferida aí se você está inscrito. Se não tiver, é só clicar em inscrever-se. Deixe aqui seu comentário para mim,
me contando o que você achou. Se tiver dúvidas, vai ser um prazer responder e compartilhem esse vídeo para que a gente possa crescer mais rápido, tá bom? Muito obrigada, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Pessoal, espera aí um pouquinho, não fecha o vídeo ainda não. Eu voltei aqui para ensinar mais uma coisinha que faltou para vocês. Faltou eu ensinar a sombra dos vidrinhos na parede de madeira. Então, aguenta aí só mais um pouquinho. Bom, gente, então para fazermos a sombra, eu vou trabalhar com aquele lápis cinza escuro. E aí, eu vou criar uma sombrinha aqui na lateral do vidrinho. Olha, então a gente pode fazer um sombreado mais largo. E agora, eu vou fazer também uma sombra aqui da alça do vidrinho. Então, eu venho aqui, ó, desse lado, e aí, a partir aqui da argolinha, ó, nós vamos desenhar como se fosse uma outra argola, ó. Essa é só uma parte, ó, que vai refletir aqui a sombra. Com o mesmo lápis cinza escuro. E agora, a sombra vai refletir aqui também, ó, desse lado da argola. Só que agora eu vou criar a sombra aqui por fora, ó. Então, venho daqui da argolinha. E a gente cria aqui, ó. A gente vai fazer a sombra rebatida aqui na parede, ó. É um simples detalhe, gente, mas dá total diferença. Dá aquele efeito mais 3D aqui no nosso desenho. Então, não podia deixar de voltar aqui e mostrar para vocês. E é isso, pessoal. Se vocês quiserem criar mais alguma sombra, pode criar também sombra aqui no cogumelo. Aí fica a critério de vocês, tá? Eu só fiz aqui no vidrinho mesmo, porque eu acho que ia ficar muita informação se eu fizesse aqui no cogumelo também, tá? Então, agora sim, gente, esse é o vídeo finalizado. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço para quem assistiu até aqui, porque esse vídeo ficou um pouco longo. Esse colorido aqui, ele tem um processo com várias etapas, mas eu queria ensinar tudo certinho para vocês não perderem nenhuma parte, tá? Então, muito obrigada novamente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!